É isso aí, muito boa noite, seja bem-vindo. Estamos aqui com o programa Verbo da Vida, a Palavra da Fé ao seu alcance na TV Conteúdo, com Apolo Miranda ali nos botões, liberando tudo. Isso é bom demais para nós, é um grande prazer estarmos juntos a cada terça-feira aqui com essa equipe tão preciosa. Boa noite, Tayana, boa noite, André. Boa noite, graça e paz, povo de Deus. O nosso programa já começou e é muito bom ter você aqui conosco. Então, desde já, vai compartilhando aí, tá bom? No grupo da sua igreja, no grupo da família, compartilha para os amigos, que hoje temos uma palavra poderosa para compartilhar para você. E, além disso, como sempre, temos sorteio do CD de Marcos Freire, tá bom? CD do cantor Marcos Freire. Então, se você quer concorrer a esse CD, é só comentar "eu quero esse CD" aqui embaixo no chat ou nos comentários, que você já vai estar concorrendo. Fala aí, isso aí, amigos. boa noite, meu pastor, boa noite, Apolo Miranda, boa noite, Thay, boa noite aos nossos amigos que nos assistem pela TV Conteúdo. Pra gente é um prazer estar em sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência. É isso aí, compartilha essa live em nome de Jesus, para que pessoas possam ser abençoadas e alcançadas por essa palavra. Tem mudado as nossas vidas e eu tenho certeza que irá mudar a sua também. Maravilha, e hoje vamos falar de um tema precioso, chamados para ser um sucesso. Esse é o desejo de Deus, que a gente seja um sucesso. Aqueles que têm uma aliança com o Senhor, o propósito de Deus é que em tudo que você se envolva dê certo. Que você tenha sucesso na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, em tudo que você se envolver. E a gente vai ver isso pela palavra. Neste instante a gente vai bater um papo sobre esse tema. Mas antes vamos de música. Se liga no som e a gente já volta. E nós celebramos o teu santo nome. Aleluia! Você pode cantar comigo. Eu creio, tudo é possível. Aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha e tua
É isso aí, maravilha. Bom demais estarmos juntos nessa noite para meditarmos naquilo que Deus tem. É um propósito de Deus que a igreja avance, que todo aquele que tem aliança com Ele possa crescer nessa fase final dos últimos dias da igreja na terra. Nós precisamos ter essa consciência, irmãos, que estamos de fato nos últimos dias e há um propósito para cada um de nós cumprir. E esse propósito a Bíblia garante. Jesus disse que deve ser leve e suave. Então, se é leve e suave, a vontade de Deus é que a gente tenha uma vida de sucesso. E é nisso que a gente vai meditar, falar, bater um papo aqui com essa turma animada nessa noite sobre esse assunto. Mas antes vamos ouvir a historinha de hoje e a gente já volta. Jeremias capítulo 1, verso 5 está escrito: Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi, parei, para que você fosse um profeta para as nações. Essa passagem pode ser muito específica, pois Deus falava diretamente a Jeremias e ainda o designou como profeta para as nações. Mas esse texto nos revela um acontecimento que, quando acontece, muda o rumo da vida de uma pessoa. O momento em que nós ouvimos Deus dizer quem somos e para o que nascemos. Você consegue se lembrar do dia em que Deus te chamou pelo nome? Do dia em que talvez você não tenha ouvido uma voz alta e clara, mas era como se a sua alma ouvisse um grito, um rugido, um forte chamado de Deus? E nesse momento você se sentiu amado, compreendido, perdoado, restaurado, completo. Mas os anos se passaram, vários problemas vieram, e as crises de fé e identidade começaram a ficar cada vez mais recorrentes em sua vida. E toda vez que você buscava uma vida com Deus novamente, você se sentia cada vez mais e mais distante dele. E por isso passou a viver um relacionamento superficial, muito diferente do que você já viveu antes. Deus não mudou. Ele permanece o mesmo. Então, o que será que aconteceu? Dúvidas sobre o seu amor por nós surgem em nosso coração. Mas a verdade é que, apesar de Deus não ter mudado e de também não ter mudado sua forma de falar, nós é que mudamos muito. Nós não oramos como antes, não lemos a palavra como antes e não buscamos servir as pessoas como antes. Nos distanciamos de Deus, pois esquecemos de quem Ele é, e com isso acabamos nos esquecendo de quem nós somos também. Hoje, Deus quer que você se lembre de onde Ele tirou você. Lembre-se de que você caminhava em direção à morte eterna, e Ele se entregou por você, para que você hoje pudesse caminhar em direção à vida eterna. Hoje é dia de se lembrar do amor de Deus por você e de voltar para os braços do Pai. Eu quero orar por você. Deus. Eita maravilha, bom demais. Espero que você tenha gostado aí até aqui daquilo que a gente preparou com todo carinho para poder ter assim um momento proveitoso. O nosso desejo, irmãos, a cada terça-feira, quando estamos juntos aqui, é que cada pessoa que possa entrar para assistir esse programa durante o tempo ao vivo mesmo, ou que assista depois, que seja edificado, né? Que tenha algo de bom para poder aprender e crescer, porque nós não estamos aqui para dar lição de moral a ninguém, nós não estamos aqui para dizer que nós somos um ministério perfeito, não somos, nós temos defeitos como em todo lugar, mas nós nos rendemos à presença do Espírito Santo e nós cremos que esse é um tempo em que Deus quer usar mesmo pessoas para poder transformar a vida delas e fazer valer a pena. Porque chega da gente ver tanta notícia ruim, né? De gente se desviando, de gente envergonhando, de pessoas que quando chegam num nível de, vamos dizer assim, um aparente sucesso, parece que perde o temor e aí começa a trilhar um caminho perigoso. Eu creio que Deus está levantando uma geração cheia do temor de Deus, que não vai estar tão preocupada com o sucesso, não tão focada no sucesso, mas em agradar a Deus, assim como Jesus,
que não estava focado no sucesso entre homens, mas a necessidade dele era fazer aquilo que ele viu o Pai fazer, cumprir o chamado de Deus. E essa é a nossa geração, né? A geração da última fase, da última colheita, dos últimos dias. Então a gente vai ver muitas coisas e a gente não pode ficar nem assustado quando vê pessoas que estão num aparente sucesso de repente caírem, porque a Bíblia diz que essas coisas certamente aconteceriam e isso não deve nos assustar, mas a gente deve estar focado na nossa vida, porque a Bíblia diz que o homem, cada um, deve se examinar a si mesmo. E nessa noite a gente vai falar um pouco sobre isso, né? O desejo de Deus. Deus nos chamou para ter uma vida de sucesso. Quando nós olhamos a vida de Jesus, mesmo no final do ministério dele como homem na terra, aparentemente parece que foi um final muito triste, muito decepcionante, aquela cruz, aquela morte, mas a Bíblia diz que ele triunfou na cruz. Então, mesmo as pessoas que olham com um olhar humano não entendem aquilo que Jesus estava fazendo, mas Deus, ele veio se tornar homem para pagar um pecado pela humanidade, porque o homem não conseguiria pagar, e era necessário que um homem pagasse, já que o pecado entrou por um homem, o pecado deveria ser exterminado através de um homem. E Jesus, ele foi de fato o exterminador de pecado. Ele aniquilou, ele rasgou todo escrito que existia contra mim e contra você. E ele pagou um alto preço na cruz, o seu sangue, a sua vida. Ele deu a vida por mim, por você. Para quê? Para que tudo aquilo que ele passou na cruz a gente não passasse mais. Então a vida de um crente não pode ser uma vida de derrota, uma vida de fracasso, uma vida de deserto. A gente pode até passar por deserto, irmãos, mas deserto é um lugar de passagem, não é lugar de morada. Deserto não tem suprimento para toda uma vida. Pode ser um tempo, mas não um lugar de a gente morar. Mas o que é que a gente precisa entender? Tudo que foi conquistado por Jesus na cruz já está providenciado para mim e para você. Mas nós temos um inimigo, e um dos nomes que esse inimigo tem na Bíblia é de ladrão, ele é ladrão. Então o diabo, ele vai tentar roubar. Ele vai tentar roubar aquilo que Jesus já nos deu, aquilo que nós já temos direito de ter. Então, por exemplo, saúde. A Bíblia diz o quê? Que Jesus, pelas feridas de Jesus, nós já fomos sarados. Agora o diabo sempre vai tentar trazer uma notícia e tentar criar uma brecha. A Bíblia diz que ele anda como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Ele não tem como entrar, então ele fica buscando uma oportunidade para entrar nas áreas da nossa vida. E como Deus nos deu saúde para que a gente possa cuidar do corpo. Agora, se a gente não sabe ou não cuida bem do corpo, pode se abrir legalidades para um crente andar doente. E aí o diabo certamente vai aproveitar a legalidade. Então nós precisamos vigiar com aquilo que Deus nos deu, para a gente não perder, para que o ladrão não possa roubar. Com relação à finança, a Bíblia diz o quê? Que Jesus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Então, de fato, independente do dinheiro que eu e você temos no bolso ou no banco, nós somos ricos. Agora, nós precisamos praticar aquilo que a palavra de Deus diz para que as coisas comecem a se manifestar. Porque a fé é o braço que traz as coisas do mundo invisível para o visível. A fé chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Então o crente, ele precisa aprender a usar a moeda do céu, que é fé. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o diabo, ele sempre vai tentar trabalhar nessa área com distrações para que a gente não foque na palavra e não tenha fé na palavra de Deus. Distração é inimiga completamente da unção. Palavras são sementes. O diabo sempre vai tentar fazer com que pessoas que têm uma aliança com Deus falem bobagem, porque falando bobagem abre-se uma legalidade para ele agir na minha e na sua vida. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21, que a vida e a morte estão no poder da língua. Então a vida e a morte não está nem no poder do diabo, nem no poder de Deus. Está no poder da boca. Quando eu abro a boca, eu aciono ou a vida ou a morte, ou o céu ou o inferno. Da mesma forma é você. Então, dependendo das palavras que nós falamos, nós podemos dar legalidade do ladrão entrar na nossa vida e roubar coisas que Jesus já garantiu para a gente na cruz. Então isso é algo muito sério. Eu quero ler um texto
que está no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 20. Olha que texto poderoso, olha o que esse texto diz. Olha, nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais íntimo da tua mente amaldiçoes o rico, porque as aves do céu levariam a sua voz, e o que tem asas daria notícia das suas palavras. Vê que a Bíblia não está falando, a Bíblia está dizendo de palavras, mas essas palavras, na verdade, não saíram da boca, porque a Bíblia diz, nem na sua mente amaldiçoe nem o rico, nem o rei. Então, irmãos, o que mais a gente vê hoje, infelizmente, são crentes nas redes sociais amaldiçoando governadores, presidentes, prefeitos. Essas pessoas, elas estão investidas num cargo de autoridade. E a Bíblia diz que nem na mente eu devo amaldiçoar um homem desse. Eu posso não concordar, eu posso não votar nele, mas eu preciso ter cuidado para não estar amaldiçoando alguém que está num cargo que Deus que colocou. Nem amaldiçoar o rico. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quantas vezes nós olhamos alguém que está, sei lá, num carro importado, numa boa casa, e a gente já julga e já acha que aquilo ali foi a corrupção, foi um dinheiro maldito, foi através do roubo que aquela pessoa adquiriu aquelas coisas. Nós não fomos chamados para julgar, nós fomos chamados para amar as pessoas. Mas a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Então, se alguém está andando em riqueza, a riqueza não é dela, é de Deus. É sinal que Deus permitiu que ela andasse. Se essa riqueza é roubada, uma hora vai vir juízo de Deus sobre a vida dela. Mas nós precisamos ter cuidado para não estar amaldiçoando algo que é de Deus. E enquanto a gente não considera algo que é de Deus, nunca aquilo vai funcionar na nossa vida. Então, eu conheço pessoas que não têm muito sonho de crescer financeiramente. Elas nunca vão andar no nível de prosperidade bíblica. Por quê? Porque a Bíblia diz que para eu possuir algo, primeiro eu preciso desejar. A Bíblia diz o quê? Se você quiser, desejar, quiser, e me obedecer a Deus e a sua palavra, vai comer o melhor da terra, vai possuir o melhor da terra. Então o princípio é querer, desejar e obedecer, praticar a palavra de Deus. Então, se eu falo mal de riqueza, eu nunca vou andar no nível de riqueza. E a gente vê homens que obedeceram a Deus, como Salomão, a Bíblia diz que ele foi riquíssimo. A gente vê Abraão, foi um homem riquíssimo. A gente vê todos os exemplos. Davi foi um homem riquíssimo. Os exemplos de homens bem-sucedidos na Bíblia andaram num nível de riqueza abundante. O próprio Jesus, a Bíblia diz que ele sustentou durante 3 anos e meio 12 homens, e ele estabeleceu um deles para cuidar da finança de Jesus. E que mulheres ricas financiaram o ministério de Jesus. Como dizer que Jesus era pobre? Se Jesus, eu nunca vi pobre ter tesoureiro. Se Jesus tinha um tesoureiro é porque tinha dinheiro no ministério. E a Bíblia diz que o tesoureiro era ladrão e mesmo assim não quebrou o ministério. Ao ponto de estar num lugar e ter pessoas, 5.000 homens, e os discípulos dizendo, quando Jesus falou, alimente a multidão, os discípulos, onde a gente vai comprar? A questão, irmãos, não é que se tinha ou não dinheiro para comprar pão para aquelas 5.000 pessoas. A questão é, não tinha venda naquele lugar, não tinha supermercado, mas dinheiro tinha. Então, nós precisamos entender que no nosso tempo hoje, nós estamos aqui na TV Conteúdo. Esse programa ele é pago. Se a gente não tiver dinheiro para pagar, mês seguinte, a Apolo pode até deixar a gente ficar aqui mais um mês, mais 2, mas vai chegar uma hora que ele vai dizer, ó, eu tenho um custo aqui, eu não posso deixar você fazer o programa sem pagar. Então, na minha, na sua vida, essa é a época que a gente precisa de dinheiro para financiar o evangelho. E fica tranquilo que eu não vou pedir dinheiro para você. Mas eu só estou fazendo você pensar o quanto que é importante um crente andar financeiramente bem abastecido. E qual é a forma de andar? Primeiro, querer. Segundo, praticar. Praticar a palavra. O que faz dinheiro vir para minha mão é o quanto eu planto de dinheiro. O dízimo não enriquece ninguém. O dízimo protege as minhas finanças. Não deixa o ladrão roubar o que eu tenho. Mas a colheita tem a ver com quanto eu planto. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então, nós precisamos estudar sobre esse assunto. A gente vê Salomão plantando várias colheitas poderosas, por isso que ele colheu tanto.
Então, a gente vê esses homens semeando sementes grandes, e é por isso que eles colheram grandes colheitas. Então, esse é um tempo em que Deus te planejou para você ser um sucesso na terra. Agora, vai depender do quanto você tem praticado a palavra de Deus, o quanto você tem se associado com pessoas que estão no nível mais alto que você, porque andar com pessoas do nosso nível pode ser confortável, mas não faz a gente crescer. O que faz a gente crescer é andar com pessoas que têm coragem de chamar a atenção da gente e anunciar aquilo que a gente está fazendo de errado. Então, nós precisamos desejar andar com pessoas que nos puxe para um nível mais alto. E é isso que Deus faz. Deus faz a gente se associar com pessoas que talvez não seja confortável, mas que vão trabalhar para o crescimento da gente. Então Deus nos chamou, Deus te chamou para ser um sucesso. Agora, nós precisamos ter cuidado para estar guardando cada área da nossa vida. O que adianta eu ser um sucesso no ministério e perder a minha casa? Sendo que a palavra de Deus diz, olha, aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, da sua casa, negou a fé e é pior do que um incrédulo. Mas se a gente não tiver cuidado hoje, a gente coloca o ministério à frente da família e a gente pode até ter sucesso no ministério, mas a gente, biblicamente falando, nós estamos diante de Deus pior do que alguém que não tem aliança com Ele, pior do que um incrédulo. Então, eu posso me dedicar ao ministério, mas eu preciso cuidar da família que Deus me deu, da minha esposa, do meu filho. Então, crescimento em Deus é a gente dar passos para frente, guardando aquilo que a gente já alcançou. E eu posso te garantir, dá trabalho. Esse crescimento organizado dá trabalho, porque para eu crescer no ministério, eu não posso abandonar minha família, não posso andar de qualquer jeito, eu preciso estar guardando, trabalhando com aquilo que eu já conquistei e avançando. Passo a passo. Então a vontade de Deus é que a gente tenha sucesso em todas as áreas. Não adianta a gente se dedicar tanto à pregação e não estar cuidando do corpo. Uma hora vai adoecer. O corpo vai... Deus só pode te usar e me usar na terra o quanto que esse corpo suporta. Então eu preciso cuidar dessa casa. Você precisa cuidar da casa que você mora na terra, que é o seu corpo. Isso são o quê? Dá trabalho? Dá. Porque é muito mais fácil abrir um refrigerante e beber do que tirar uma fruta, descascar, bater no liquidificador, coar, fazer um suco. É muito mais trabalhoso. Comer saudável é mais trabalhoso. É melhor pegar alguma coisa enlatada, abrir, cheia de conservante e comer. Mas muitas vezes a gente pode estar colocando veneno para dentro do nosso corpo. Então, a vida em Deus, Ele nunca disse que não ia ter trabalho. Ele disse o que? Tem bom ânimo, mas ele já venceu. Então nós, andando nos passos de Jesus, nós venceremos em todas as áreas, porque a Bíblia ensina sobre todos os assuntos. Mas a gente precisa estar atento para que a gente não deixe brecha aberta em alguma área, e é nessa área que o diabo vai tentar entrar e nos envergonhar. Às vezes um casal está com a vida perfeita, mas o filho não está sendo bem cuidado. O diabo vai tentar desviar o filho para trazer vergonha para a família. Então, o casal precisa se esforçar para estar olhando o que o filho vê na internet, como ele está se vestindo, qual o comportamento dele. É uma vida que requer trabalho. Não quer ter trabalho, não tenha filho. Não quer ter trabalho, não case. Paulo disse, olha, eu aconselho que você não case. Agora, se casar, cuide da mulher. E qual é o patamar? Assim como Jesus cuida da igreja. Irmão, isso é dureza. Mulher, cara, mulher dá trabalho. Então a gente tem que ver que a vida em Deus é uma vida desse jeito. É uma vida trabalhosa, mas é uma vida de sucesso se a gente está obedecendo a palavra. Então, obedeça a palavra, pratique a palavra, cuide da sua vida, cuide da sua família, cuide dos seus filhos. Ministério vai ser uma consequência, vai acontecer. Mas o que Deus quer é que em tudo que você se envolva, você seja um sucesso. De uma forma leve e suave. Não é isso, gente? É isso mesmo, é isso mesmo. A gente tem aprendido essas coisas. O quanto é maravilhoso o propósito de Deus em nossas vidas para que a gente possa caminhar assim em uma vida de sucesso. O pastor falou aqui que não é fácil, de fato, é desafiador, mas a recompensa do Senhor é poderosa. E a gente vê, hoje a gente estava comentando algo na rádio, né? Eu quero convidar você para estar conosco todos os dias de segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, na rádio, no FM 105.7. Enfim. De 11 ao meio-dia. De 11 ao meio-dia.
estamos falando sobre o propósito de Deus. Quando a pessoa encontra com o propósito de Deus, ela tem sucesso na vida dela, né? Mas assim, não é só encontrar com o propósito de Deus para se obter sucesso, é caminhar no propósito de Deus. Então, pessoas recebem Jesus e elas de fato se encontram ali com um propósito, que é viver a vida de Jesus aqui na terra. Mas a opção e a escolha de andar nestes passos não cabe mais a Deus, não cabe a Jesus, mas cabe a mim e a você trilhar o caminho que Deus desejou, né? Quando o salmista diz que antes de sermos uma substância informe no ventre da nossa mãe, Ele já tinha programado e projetado todo o nosso futuro. E a palavra de Deus diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus, do Pai das luzes. Então nós não acreditamos que Deus criou um só dia, que seja para que você ande em miséria, para que você ande em enfermidade, não. Porque se Ele é bom e em todo tempo Ele é bom, com certeza Ele criou um propósito e um plano de sucesso para a sua vida e para as nossas vidas. Então devemos entender qual é o propósito de Deus nas nossas vidas e caminhar nisso para ter uma vida de sucesso, né? Em todas as áreas das nossas vidas. E muitas pessoas acham que o sucesso está relacionado ao dinheiro ou à fama, de forma alguma, porque a gente tem visto muitas pessoas com fama e com dinheiro, mas andando depressiva, pensando em se matar, tendo uma vida mental totalmente fracassada. E Deus, Ele nunca nos chamou para isso. Deus deseja que você e eu tenhamos uma vida equilibrada, uma vida de sucesso, uma vida boa e que louve e glorifique o nome dEle. Então, uma vida de sucesso é, de fato, trilhar o propósito de Deus. Muito bom, né? Isso. Porque, muitas vezes, a Bíblia fala o quê? Que Deus não vê como o homem vê. Porque o homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. E sabe que, muitas vezes, a gente olha uma pessoa, né? A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde. E a gente se compara com aquela pessoa e fala, poxa, essa pessoa alcançou o sucesso e eu não alcancei o sucesso. Mas não, irmãos, aquela pessoa teve a vivência dela, teve os pais dela, a criação dela, o relacionamento dela com Deus. Entenda, Deus, Ele não tem... Ele não trabalha com formas. Deus, Ele não é um boleiro, Ele não trabalha com formas, sabe? Para trabalhar com pessoas idênticas e procedimentos e processos iguais. Não, Deus não trabalha assim. Ele trabalha de formas diferentes. Há uma multiforme graça de Deus. Valorize aquilo que é sucesso na sua vida. A sua família ajustada, sabe? Seu ministério, seu marido crente, por conta de uma pessoa que orou e teve uma vida com Deus em casa e ele se converteu. Isso é um sucesso. Muitas vezes a gente quer se comparar muito com as pessoas aí fora, sabe? Mas é outra realidade. E não se engane, tem pessoas aí que aparentam ter muito sucesso, mas tem uma vida de fato fingida. Então, a gente, como o corpo de Cristo, a gente tem que valorizar aquilo que tem valor, que é a presença de Deus em nós, que é uma família ajustada, que é uma igreja que prega uma palavra limpa e você está ali se alimentando de algo bom, sabe? Você não está colocando algo podre, algo sujo dentro de você. Não, a gente, de fato, precisa valorizar aquilo que Deus nos dá. E quando a gente é fiel naquilo que aparentemente é pouco, Deus, Ele vê que a gente está preparado para receber o muito. E isso, irmãos, é algo que diariamente Deus vai comunicar a você. Porque, de fato, às vezes você está indo, um exemplo, andando para a igreja, você vê alguém passando de carro, Deus não me ama. Mas, irmãos, respeite o processo e seja fiel no momento do processo, não só no momento da vitória, sabe? Porque você já é mais que vitorioso, mas existem momentos onde há uma explosão de bênçãos chegando na sua vida, mas seja fiel também no processo, porque Deus, Ele vai honrar essa conduta sua. E, de fato, o que é ter um sucesso hoje? Ter sucesso é estar no centro da vontade de Deus. Ter sucesso não é ter muitos seguidores no Instagram, não é ter um homem mais bonito do mundo, ou a mulher mais bonita do mundo, não é ter o carro do ano, irmãos, isso passa. Mas você está alinhado àquilo que Deus escreveu a seu respeito, isso é ter sucesso. E estar feliz, né? Às vezes, como o Thay falou, alguém passa num carro bonito e a tendência do ser humano é ficar triste porque vê aquela pessoa num aparente sucesso e parece que a gente não está naquele nível, mas quem sabe você não vai ser a próxima da fila. Então, se a gente mantém uma gratidão no nosso coração, alegria, não é à toa que a Bíblia diz 365 vezes, tem de bom ânimo. Deus quer que a gente ande animado, não ande triste, porque esse bom ânimo uma hora as coisas acontecem, portas se abrem. Uma das grandes armas do diabo hoje é pobreza.
Deus resolveu a questão da pobreza. A palavra pobre ou pobreza significa no dicionário desprovido de todas as coisas. Um dos nomes de Deus é que ele é o nosso provedor. Então Deus resolveu a questão da pobreza. Agora, como o Thay falou, existem fases. A gente precisa aprender a passar pelas fases, crendo que as coisas vão começar a acontecer. Por que um jovem, por que eu digo que a arma do diabo é pobreza? Um jovem que ele se entende como pobre e quando ele vê uma oportunidade no tráfico, ele às vezes entra no tráfico não porque ele ama traficar, mas é porque ele vê ali uma oportunidade de ganhar dinheiro e muitas vezes a polícia ou o próprio tráfico vai tirar a vida dele. Então ele é ali uma arma do diabo. Uma jovem bonita e que sonha em ter coisas, a pobreza muitas vezes é a arma do diabo para jogar ela na prostituição. E ela não se prostitui porque ela ama ir para a cama com homens, é porque ela precisa do dinheiro e vê ali uma oportunidade de ganhar dinheiro. Ela quer sair da pobreza, mas ela está enlaçada, presa nas garras do diabo. Então o diabo trabalha com isso, com pobreza. E o povo de Deus precisa entender que nós não somos mais pobres, nós somos ricos, independente do dinheiro que temos no bolso. Agora, as coisas vão começar a se manifestar. Como? A fé chama do invisível para o visível aquilo que a gente precisa e deseja. Nós temos perguntas? Amém, nós temos perguntas. Vamos lá. Se você ainda não mandou a sua pergunta, manda aqui embaixo ou grava um vídeo, vai estar passando um número do nosso WhatsApp aí na sua tela. Então, manda por meio de vídeo sua pergunta, tá bom? Manda foto nos assistindo, que nós vamos passar aqui. E também pode participar do sorteio. Hoje estamos sorteando o CD de Marcos Freire, tá bom? Então, se você ainda não comentou, eu quero esse CD, comenta aí que ainda dá tempo. Vamos lá, pastor. Pastor, quando o diabo vai deixar de nos perseguir? Quando a gente estiver depois do milênio. Depois do milênio, nós temos uma promessa, né? A igreja vai ser arrebatada e nós vamos estar 7 anos no céu. Nos 7 anos no céu, o diabo não vai perseguir a gente. Depois a Bíblia diz, depois de 7 anos, Jesus vai voltar com os salvos para a terra para resolver a questão com o diabo. E o diabo vai ser preso por 1000 anos. Então, durante esses 1000 anos, nós não vamos ter problema também com o diabo. Mas a Bíblia diz que depois disso ele vai ser solto por um tempo. Então, é necessário que a gente até esse período, principalmente até o período da igreja ser arrebatada, é o período onde que nós estamos num mundo que o mundo pertence ao maligno, ao diabo. Agora, a igreja não está no mundo, a igreja não pertence ao mundo. E se a gente souber colocar o diabo no lugar dele, e o lugar dele é debaixo dos nossos pés, ele tem que obedecer. Agora, qual é a questão hoje? O nosso principal inimigo não é o diabo, é a nossa carne, é carnalidade, é ganância, é sofisma, são doutrinas erradas. Esse é o nosso principal inimigo. Se a gente sabe colocar o diabo no lugar dele, ele sabe que ele tem que obedecer a palavra. Então, um crente não é para ter medo do diabo, é para a gente entender só que a gente precisa se esforçar e lutar principalmente contra a nossa carne. Esse é o principal inimigo, a carne. Amém. Pastor, o diabo pode impedir o agir de Deus em nossas vidas? Não. A não ser que tenha pecado. Se tiver pecado, o diabo pode sim, entendeu? Então, se nós estamos andando na palavra, o diabo não pode. Agora, o que é que dá acesso ao diabo na vida de um crente? Eu estou falando para crente. Pecado. Pecado abre-se legalidade do diabo, destruir sonhos. Aquilo que Deus prometeu muitas vezes não acontece na vida de alguém que recebeu a promessa, porque a pessoa pode estar dando legalidade através de pecado, e o pecado separa, afasta o homem de Deus. Então, o pecado é um perigo. Através do pecado, o diabo pode sim impedir coisas. Muito bom. Pastor, quando não recebemos algo de Deus, é porque estamos pedindo errado? Pode ser pedindo algo errado, que não está alinhado com a palavra ou com o propósito de Deus. Mas se nós estamos pedindo coisas, nós temos que entender também o seguinte, aquilo que Jesus já conquistou na cruz, eu não preciso mais pedir, eu preciso receber. Cura, por exemplo. Aí eu pergunto, é da vontade de Deus me curar se por acaso eu adoecer? Eu não preciso pedir a Deus, eu preciso tomar posse do que a palavra diz. Então, tem muita gente às vezes que está pedindo algo que Deus já deu, e aí Deus não vai dar de novo. Deus já deu. O que é que eu tenho que fazer? Estudar sobre aquele assunto, receber. Por exemplo, se há uma enfermidade na vida de um crente, eu não preciso ficar pedindo a Deus para me curar, eu tenho que mandar
o autor da enfermidade, que é o diabo, sair com a enfermidade. Então tem gente que às vezes está pedindo a Deus uma coisa que Deus já deu há quase 2000 anos atrás, que foi a cura através de Jesus Cristo na cruz. Eita glória. Pastor, a prosperidade bíblica só se refere a dinheiro? Não, prosperidade é uma boa jornada em todas as áreas. Né? Prosperidade significa ter O que adianta ter dinheiro, irmãos, e ter uma vida arrasada na família? O que adianta um homem ser rico e a esposa trai ele? O que adianta um homem ter muito dinheiro e os filhos estão nas drogas, na prostituição, no tráfico? Isso não é uma vida próspera. E outra coisa que eu acho interessante é com relação à ignorância. Né? Tem gente que acha que ignorância é alguém bruto. Ignorância é falta de sabedoria e conhecimento. Quando a gente é ignorante acerca de um assunto, a gente é facilmente enganado pelo diabo. Então o povo de Deus precisa desejar conhecimento. O próprio Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito bom. Pastor, o dízimo é só do salário do mês? O dízimo é de tudo que passa na sua mão. Então, dízimo, se alguém me der uma oferta, eu vou dizimar daquela oferta. Se eu achar um dinheiro na rua, eu vou dizimar. Então, dízimo é do que passa na minha mão. Você não deve dizimar do que não é seu, do que não passa na sua mão, mas o que passa por sua mão e de lucro, é desse valor que você deve dizimar. É isso mesmo, né? O pastor esses dias estava ministrando no culto, né? Domingo, e falou algo muito interessante sobre aquela comissão que o restaurante coloca, né, na conta quando a pessoa está ali se alimentando, e o pastor disse que geralmente, geralmente, né, pastor? Foi assim? Ele não paga, a não sei que ele sinta que foi bem atendido, inclusive ele até dá uma boa oferta ao garçom, mas que tem pessoas tentando negociar, né, algo como o dízimo a Deus, né? E muitas pessoas se acham incomodadas em não pagar esses 10%, o voucher, né, que fala para o restaurante, porque se sente ali, o que as pessoas irão dizer de mim, o que vão falar ao meu respeito, não vai dizer que eu sou canguinha e tal, mas muitas pessoas têm negociado, ou seja, têm deixado de dizimar, que é uma obrigação, é um princípio da palavra de Deus para que o Senhor possa proteger as nossas finanças. Então, o quanto é importante, às vezes as pessoas têm se deixado levar por pensamentos mundanos. Então, se você está vivendo nisso, corrige isso. O restaurante é opcional você pagar, né? Mas o dízimo não. O dízimo é um mandamento do Senhor. E toda vez que a gente descumpre um mandamento do Senhor, com certeza iremos sofrer um dano. E isso não é Deus que coloca, mas é uma legalidade que se abre em nossas vidas para o diabo, e ele entra de sola. E interessante que dízimo não salva ninguém. Ninguém vai ser salvo porque é dizimista. Mas o dízimo protege. Então o dízimo é uma forma do diabo não tocar naquilo que é seu. Só isso. Se eu posso chamar, né? Só, né? Resumindo, é o cuidado de Deus. Vamos lá. Pastor, somente com a escolha, né, de uma pessoa aceitar a Jesus, isso garante que ela vai ter uma vida de sucesso? É um princípio. Aceitou Jesus, está salvo, então já é uma vida de sucesso. Agora, andar na terra com uma vida de sucesso, é necessário a prática da palavra, o conhecimento da palavra. Eu conheço pessoas que amam Jesus, aceitaram Jesus, mas não tem uma vida de sucesso, digamos assim, financeiramente, prosperidade, na área de casamento, na área dos filhos. Por quê? Em cada área, o que vai determinar o sucesso é a prática da palavra. Se eu pratico a palavra, aí eu terei sucesso. Por isso que Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quanto mais eu conheço, o que eu conheço? Conhecer é tirar a ignorância naquele assunto. Chegou sabedoria sobre o assunto, vou ter sucesso, se eu praticar. Então,
Receber Jesus é o princípio de tudo, porque Ele é a sabedoria. Mas agora é necessário uma caminhada de aprender e praticar para ter sucesso em cada área. Então o Evangelho é muito simples, mas do mesmo jeito que ele é simples, quando a gente começa a se aprofundar, a gente vai vendo o quanto ele é complexo nas suas áreas e vai se tornando mesmo um quebra-cabeça. Cada área você precisa praticar a palavra para ter sucesso naquela área. Muito bom, né? Ainda falando sobre dízimos, perguntaram aqui, pastor, dizimar com o único propósito de ter seus bens protegidos é errado? Não, porque é isso que a palavra diz. Não é errado, não. Tá certo, você deve dizimar com certeza. Quantas vezes, já aconteceu vezes, por exemplo, de eu perder alguma coisa, perder um objeto, e aí eu lembrar, não, eu sou dizimista, o diabo não pode me roubar, e eu fazer uma oração, não é nem pedindo a Deus, falando, Satanás, eu sou dizimista, eu não vou perder isso, se você usou alguém para roubar, use para trazer de volta, e daqui a pouco as coisas no outro dia aparecer. Então, assim, dízimo é uma segurança mesmo. É a certeza de que a gente é protegido naquela área. Então, é como se alguém faz um seguro natural, seguro de um carro. Ele não tem a certeza da garantia do seguro, que ninguém pode roubar o carro, e se por acaso acontecer alguma coisa, o banco ou a seguradora vai ter que restituir aquilo. O dízimo é isso, e Deus é melhor do que banco. Boa frase. Pastor, uma pessoa pode ter sucesso trabalhando em um ambiente totalmente secular? Por exemplo, um músico cristão é chamado para tocar em uma banda ou em outros meios e é pago por isso. É errado ele aceitar esses convites de músicas seculares? Aí você já está falando de chamado. Você foi chamado para quê? Deus deu um chamado para eu cantar. Agora, se Deus me deu um chamado para eu cantar, eu preciso ter cuidado com o que eu estou empregando esse chamado. Eu não posso usar esse chamado, porque o diabo é um ladrão, então ele vai tentar roubar o chamado para que eu use o chamado para servir as trevas. Aí eu preciso ter um cuidado em vigiar e usar o chamado naquilo que glorifique a Deus. Mas, por exemplo, eu creio que só 3 a 5% das pessoas têm chamado para púlpito, para estar na igreja pregando. 97 a 95%, o chamado é para ser médico, advogados, no secular. Então aí esse chamado deve glorificar a Deus no seu trabalho. Mas específico nessa área de música, a gente tem que ter muito cuidado, porque o diabo vem de uma forma sorrateira para roubar o chamado e usar para as trevas. E aí a gente tem que ter, cada um tem que orar a Deus e ver a direção que Deus está, porque isso é muito sério. Amém. Pastor, uma pessoa que se considera evangélica não praticante, ela pode ter sucesso na vida? Como alguém vai ter sucesso se não pratica? Aí você vai ser uma pessoa que não vai ter sucesso por não praticar a palavra. Então, assim, o evangelho é a prática da palavra, a experiência com a palavra, experiência com as coisas de Deus. Então, como é que a gente fica experiente? Praticando. Eu pratico hoje, vejo, eita, deu certo, aí a gente vai crescendo. Eu não pratico numa área, dá errado, eu falei, eita, quebrei a cara porque eu não pratiquei, porque eu não fiz da forma que a Bíblia diz. Então, é a experiência, é a prática da palavra que vai determinar o quanto a gente vai ter sucesso. Então, é necessário praticar para ter sucesso. Amém. Pastor, uma pessoa que é chamada, digamos, para ser pastor, e ela não cumpre esse propósito para trabalhar como um advogado, e ela tem sucesso como advogado, essa pessoa está correta? Não entendi. Uma pessoa que tem chamado para pastor e ela não quer exercer aquilo, né? Então ela prefere ter uma profissão no secular como um advogado. Essa pessoa está correta? Olha só, você vai ter essa profissão aqui, você vai ganhar dinheiro e vai sustentar sua família. Mas a Bíblia tem uma pergunta muito séria. A Bíblia diz que um dia todos nós vamos estar diante de Jesus e nós vamos prestar conta daquilo que Ele nos chamou para fazer. Agora imagine alguém estar diante de Jesus e esse chamado vai ser pessoal. É o tribunal de Cristo. São os salvos. Não é para ver se vai ser salvo ou não. É o povo de Deus salvo, vai sentar um a um diante de Jesus e vai ter uma prestação de contas. Agora imagine quando Jesus falar, eu te chamei para pastorear uma igreja em Catu.
O que você fez? Ah, não, mas eu advoguei, eu fiz isso, eu tirei tal pessoa da cadeia, eu fiz o divórcio de tal pessoa. Jesus, ei, para aí, eu te chamei para pastorear uma igreja na cidade de Catu. O que é que você fez com o chamado? Vai ser muito sério. Então, isso quer dizer que um pastor não pode ser advogado? Não, pode ser, mas nós precisamos entender o chamado. E voltando à pergunta ali, que eu acho que talvez eu tenha respondido, e não sei se respondi exatamente com o que a pessoa perguntou, com relação à prática da palavra, né? Um evangélico praticante. Talvez ele está falando com relação a dentro da igreja. Não, se você pratica a palavra de Deus fora da igreja, vai funcionar lá. Então, talvez a pergunta da pessoa tenha sido, não sendo um evangelho praticante, assim, de estar frequentando a igreja, né? É necessário congregar, é necessário ter um pastor, é necessário estar sendo alimentado. Como é que você vai praticar a palavra se você não tem se alimentado da palavra? Mas se você aprende e pratica a palavra, naquela área que você está praticando, vai dar certo. Agora, a gente precisa ter cuidado para não estar sendo pastoreado pela internet. A internet não é a igreja. A gente precisa de uma igreja para congregar mesmo e aí ser alimentado por ela. Muito bom. Pastor, é possível uma pessoa se converter e continuar com desejos homoafetivos? É possível. A carne sempre vai desejar o pecado. Agora, o que é que essa pessoa tem que fazer? Lutar contra a carne. A Bíblia diz que a minha carne até hoje quer beber, quer se prostituir, irmão. Então você não é diferente de mim. Agora, o que é que eu faço? Eu não obedeço a minha carne. Quando eu vejo uma bebida, a minha carne diz, toma um gole, pastor, eu digo não. Quando passa uma mulher bonita, a carne diz, olhe para ela, eu digo não, eu tenho a minha esposa. Então é um trabalho constante. Muita gente cai nesse engano do diabo, eu não vou mais para a igreja não, porque eu continuo desejando o pecado. Eu posso te dizer, eu sou pastor e eu também desejo. Porque o pecado, irmãos, muitas vezes é gostoso, mas vai olhar o resultado final. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, com meu olho, quando você quiser pecar, olha lá no final o resultado que vai ser morte. Então aí a gente fala, não, eu prefiro não pecar. Mas o desejo vai vir sempre. A sua carne sempre vai desejar o errado, o mal. A carne não deseja Deus. A carne nunca se converteu, nem nunca vai se converter. É por isso que a Bíblia diz que carne e sangue não vão herdar o reino de Deus. Essa carne, esse corpo, vai ficar aqui. O que vai subir é o espírito e a alma. Num outro corpo glorificado. Amém. Pastor, uma pessoa que está praticando a palavra, na vida dela, ela pode sofrer algum prejuízo? Praticando a palavra? Olha só, pode. Mas assim, se por exemplo, vamos dizer assim, um crente está praticando a palavra e acontece alguma coisa de errado. Irmãos, a gente tem que ter a convicção que muito maior é Deus de fazer o bem do que o diabo de fazer o mal. Então, mesmo que aconteça algo ruim, algo errado, algo danoso para alguém que está praticando a palavra, fica firme, porque Deus vai te honrar. Deus vai te vingar. A Bíblia diz que a vingança é do Senhor. Então, esse também é um engano do diabo. Às vezes a gente está fazendo tudo certinho e dá alguma coisa de errado. Né? E a pessoa fica, poxa, eu estou fazendo tudo certo e deu isso de errado. Mas olha, continua fazendo. Imagine na cabeça de Abraão quando Deus disse para sacrificar Isaac. Talvez ele, poxa, eu estou fazendo tudo certo. Deus me prometeu e deu um filho, agora manda eu sacrificar. Mas irmãos, não aconteceu o pior. Agora, aqueles 3 dias ele andando com aquilo na cabeça, vou ter que sacrificar Isaac, vou ter que sacrificar. Mas ele não ficou remoendo só nisso, ele disse, Deus é fiel até para ressuscitar esse menino. Então a gente tem que ter a convicção de que Deus é bom e que mesmo que aconteça algo errado na nossa caminhada, Deus vai nos vingar. Eita glória. Pastor, Deus tira o talento de alguém que não está fazendo o que te agrada? Não. A Bíblia diz que os dons e talentos de Deus são irrevogáveis. Se Deus deu, Deus não toma. O que a pessoa pode perder é a unção. Unção não é talento. A gente vê, às vezes, alguém extremamente ungido. Rapaz, quando essa pessoa pregava, quando ela cantava, o ambiente mudava. Agora ela canta e eu não percebo mais. Agora ela prega e eu não percebo mais. O que é que saiu da vida dela? A unção. Mas o talento, o dom está lá. Muito bom. É possível alcançar a santificação completa nessa vida? Sim, é possível, sim. É possível, nós estamos, o Espírito de Deus, ele está em nós,
nos santificando e nos aperfeiçoando. E a Bíblia diz que o próprio Jesus vai apresentar a gente a Deus sem defeito, sem mácula. Então, é possível sim. Existem pessoas que a Bíblia diz que andavam com um nível de amizade tão grande como Enoque com Deus, que Deus não aguentou e Deus levou ele. Tal era o nível de amizade com Deus. Agora eu te garanto, Enoque não era filho, Enoque era servo. Imagine eu e você que somos filhos. Então nós podemos andar num nível tremendo aqui na terra, assim como Jesus andou. A Bíblia diz, do mesmo jeito que Jesus é, nós somos. Amém. E para finalizar esse momento de perguntas, né? Vamos lá. Pastor, vale tudo para atrair os jovens para a igreja? Eu creio que a pessoa perguntou, né? No sentido de muitas igrejas estar fazendo com que coisas do mundo entrem na igreja como forma de atrair esses jovens. Eu acho isso, irmão, muito preocupante. Eu acho que não vale tudo, não. A gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente trouxer as coisas do mundo para a igreja, o jovem nunca vai sair do mundo. Ele precisa entender que uma igreja pode ter um trabalho descolado, pode ter um trabalho legal, mas nós temos que ensinar. Santidade é santidade, a palavra de Deus nunca muda, nem nunca vai mudar. Seriedade é seriedade, então pecado é pecado, e isso nunca vai mudar. Então não vale tudo, eu acho que não vale a pena todo tipo de coisa, não. A gente não pode abrir mão da palavra de Deus de jeito nenhum. Amém. Já vamos de sorteio. A Paulo Miranda vai fazer aqui o sorteio, tá bom? Do nosso CD aqui de Marcos Freire. Nosso CD, olha, eu que gravei. Márcia Menezes, reverenda Márcia, está nos assistindo, pedindo para o senhor mandar beijos aí. E aí, Apolo, vamos de sorteio e já oração. Se você ainda não comentou, comenta aí que está aqui fazendo. Aproveitar e mandar beijo para Márcia, para Nádia, para Pedro. Eita, que estão glória! Aí assistindo a gente. Um grande beijo para vocês. Eduardo Improta. Eduardo. Rapaz, Eduardo tem um açougue lá na cidade de Pojuca, açougue do Legal. Isso aí, marido de Laliane. Parabéns, Figuraça. Eduardo. Você ganhou o CD de Marcos Freire. Muito bom. Maravilha. Vamos de oração? Vamos de oração. E vamos primeiro de considerações finais aí, né? Para poder... Gente, queremos agradecer a sua participação, abrir aí sua casa, esse momento, para receber a palavra de Deus. E o nosso intuito aqui não é ser famosos, mas é que essa palavra alcance o seu coração e que você não seja apenas espectador, que você apenas não ouça essa palavra, mas que você pratique essas verdades. A gente não vê relatos de ninguém na Bíblia que praticou essa verdade, que não teve sucesso. Então é certo você ter sucesso na vida. Então pratique essas verdades, tá bom? Um beijão e até a próxima terça-feira. E também queria convidar vocês para estar aí, indo nos visitar na nossa igreja lá em Pojuca, que fica em frente à Praça CM, logo no centro, não tem erro. Se você ainda tem dúvidas do local, entra no nosso Instagram, @verbopojuca, tá bom? Lá tem todas as informações necessárias. Eu queria te dizer que dia de terça temos culto de oração às 19 horas. Quinta-feira temos a Quinta Top, que começa às 18, né, devido ao decreto. Domingo de manhã temos Escola Bíblica Dominical às 10 da manhã. É uma manhã de ensino poderosa, tá bom? Vai lá nos visitar. E à noite temos o culto de celebração, também que se inicia às 18 horas. Então, você é o nosso convidado especial. Vai lá nos fazer uma visita. Temos também 2 trabalhos da Igreja Verbo da Vida aqui em Catu. Para mais informações, na verdade, vamos deixar aqui o endereço aqui embaixo, tá certo? Nos procure e vai ser um sucesso. É isso aí. Quem quiser, a Paulo já está colocando aí endereço, você pode visitar. E, irmãos, a gente precisa ter a consciência, Deus te fez para ser um sucesso. Então, não negocie isso por nada. Seja feliz. Não é necessário fé para andar triste, mas para andar uma vida alegre no meio de um mundo tão doido e tão corrompido, é preciso ter fé. Então, seja feliz, porque esse é o objetivo de Deus. Jesus garantiu que o fardo que nós carregamos hoje, ele é leve e suave. Então o evangelho deve ser leve, deve ser suave. Nós não fomos chamados para andar de cara feia. Houve um tempo que parece que para alguém mostrar que é espiritual, andava de cara feia, cara fechada. Não, a gente vê na vida de Jesus uma leveza, um sorriso. A Bíblia diz que Deus está no trono rindo dos seus inimigos, porque Deus sabe que aquilo que Ele planejou vai acontecer.
A Bíblia diz que Deus, antes dele iniciar algo, ele planeja tudo e depois ele anuncia como vai terminar e aí depois ele diz, agora vamos começar. Então Deus é aquele que antes de começar já anuncia o fim. E se você tem dúvida do seu final, vai lá para Apocalipse. A Bíblia diz que nós venceremos. Nós seremos arrebatados, nós vamos passar 7 anos de festa no céu, depois nós vamos com Jesus construir um novo céu e uma nova terra e nós vamos habitar com Ele durante 1000 anos nesse lugar. E depois Ele vai entregar tudo ao Pai. E aí, irmãos, nós vamos passar a eternidade com o Senhor. Um lugar onde não vai ter diabo, não vai ter pecado, não vai ter desejos de pecar, num lugar perfeito. Então, esse é um tempo passageiro. Aguenta firme, a gente está nos últimos dias. Dê bom testemunho de crente mesmo. Se você conhece alguns crentes que decepcionou, algum ministério que decepcionou você, seja a pessoa que vai mostrar que vale a pena servir a Deus, que você é alguém alegre e que a sua família pode olhar para você e você vai ser a Bíblia que eles estão lendo. Então vale a pena ser sério, ser um homem e uma mulher de Deus. E a nossa oração é para que você cumpra o seu chamado sendo um sucesso. Exatamente aquilo que Jesus planejou para você. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, nós intercedemos por cada pessoa que está vendo essa programação ou que vai assistir depois. Nós, como filhos de Deus e como irmãos, nós desejamos, Pai, que cada pessoa possa encontrar o seu chamado e entender para que nasceu. Elas não estão no mundo sem um propósito, não nasceram do acaso. O Senhor escreveu e determinou cada dia dessas pessoas e nós oramos, Pai, para que eles conheçam a verdade e que a verdade liberte e que a verdade mostre o destino que o Senhor já preparou. Na casa do Senhor há muitas moradas e que cada irmão possa entender o chamado, o propósito e que leve uma vida aqui na terra glorificando o Teu nome, Pai, com alegria, com leveza. Nós oramos por filhos que não vão decepcionar os seus pais, por pais que não vão decepcionar os seus filhos, mas que vão trazer alegria uns aos outros, por casamentos verdadeiros, casamentos fortes, onde o diabo não vai ter brecha, não vai haver divórcio, não vai haver separação, mas vai haver união e amor a cada dia. E que tudo aquilo que eles planejam ou têm no coração, Pai, que o Senhor possa realizar no nome precioso de Jesus. Amém, irmãos? Até terça-feira que vem. Tenha uma semana de alegria e de paz em nome de Jesus.